Vamos comentar esses dados do Boletim em Focus, sempre com ela. Rita Mundim chega por aqui. Rita, muito bem-vinda. Queria começar te perguntando o que essa nova redução da projeção de inflação diz sobre a economia brasileira. Ei, Ju, boa noite. Infelizmente, a economia brasileira ela não entregou nada o suficiente para fazer com que houvesse uma melhora estrutural. O que nós estamos lendo e vivendo é uma janela de oportunidade que foi dada ao Brasil e a vários países emergentes com esse movimento global de venda de ativos americanos e de redirecionamento desse dinheiro que estava nos Estados Unidos aplicado em ativos americanos para ativos de países emergentes como o Brasil. Ninguém, o ano passado, poderia prever que no ano de eleição nós teríamos em janeiro e fevereiro esse recorde de entrada de recursos estrangeiros, que já é muito maior em 2 meses do que foi em todo o ano passado. Então essa fraqueza do dólar que tem sido provocada pela política conduzida ou pela forma de conduzir a política econômica de Donald Trump, ela trouxe esse bônus para os emergentes. Então, e isso é um movimento global. Só para você ter uma ideia, existe um índice do dólar, que é o DXY. Eu gosto de falar isso para que as pessoas entendam o que está acontecendo. Esse índice é composto pelas 6 moedas mais importantes aí do mundo. Então, ele é composto pelo euro, pelo iene, pela libra esterlina, pelo dólar canadense, pelo franco suíço, enfim. Esse índice, em relação ao dólar, né, o dólar já perdeu em um ano praticamente 8,5% de valor em relação a essa cesta de moedas. Quando a gente olha para o real, a valorização do real e a desvalorização do dólar é quase a mesma, é cerca de 9,5%, 9,8% em um ano. Então a gente entende a alta do Ibovespa, a gente entende essa queda do dólar e isso abre uma janela de oportunidades para essa inflação mais benigna. Então, pela 7ª semana consecutiva, os economistas ouvidos pelo Banco Central estão projetando uma inflação menor para 2026, mas isso é graças a esse comportamento inesperado, inusitado do dólar, de um dólar mais fraco, em função do que o Trump está fazendo e não daquilo que nós estamos fazendo para melhorar o nosso problema estrutural chamado contas públicas. E a gente deveria aproveitar essa janela para trabalhar na responsabilidade fiscal, na relação dívida-PIB, né, diminuirmos aí esse pagamento monstruoso de 1 trilhão de juros por ano. Então, a taxa Selic, ela poderia ser cortada de forma mais efetiva, numa calibragem maior, se a política fiscal estivesse sendo exercida no sentido de diminuir, né, os gastos e equipará-los, pelo menos, às receitas. E não a gente vê aí essa projeção aí de mais gastos. Você estava falando aí no SUS, né, do transporte público, e aí vai. Então vamos ver aonde nós vamos parar, porque o problema estrutural do Brasil não foi resolvido. Teremos sim uma Selic um pouco menor, mas não uma Selic de 1 dígito. Selic de 1 dígito só lá em 2029, 2030, em função do descontrole do gasto público. 2030 tem chão ainda. Rita, vou aproveitar o gancho, vamos falar do presidente americano Donald Trump. Ele sofreu uma derrota, né, na Suprema Corte americana, mas disse que não vai ceder. Quem vence essa queda de braço? Olha, você estava até mostrando aí um estudo da S&P. A S&P Global Ratings é quem dá nota de risco para países e para empresas. Ela soltou uma nota hoje dizendo que ela não vai modificar o risco dos Estados Unidos. E ela, através de um estudo, ela acha que o Trump imediatamente ele já adotou uma tarifa que ele, como presidente dos Estados Unidos, pode impor, que é a tal da seção 122,
que o presidente pode recorrer quando ele sente que o balanço de pagamentos do país está correndo risco. E está mesmo, porque nós tivemos um mercado global hoje muito volátil, um mercado preocupado, o nível de incertezas extremamente elevado. Por quê? É como se a gente tivesse voltado à estaca zero, né? Que o Trump anunciou essas tarifas lá no dia 2 de abril do ano passado e depois ele foi escalando e botando taxa para lá, taxa para cá, e essa derrota na Suprema Corte, né, proibindo ele de invocar, né, aquela lei a IEPP, que é a sigla em inglês. Então isso aí desarmou o Trump, mas ele colocou as tarifas de 15%, que é o limite máximo, ele usou o limite máximo, e segundo a Standard & Poor's, com essa aplicação dessa tarifa de 15%, e ele ainda está correndo por fora com a seção 301, onde o órgão de representatividade comercial está analisando as relações comerciais com cada país, inclusive o Brasil está sendo investigado por esse órgão, para a colocação de outras tarifas, né? Se houver se alguém achar que as relações Brasil e Estados Unidos estão desleais, se esse órgão de comércio exterior dos Estados Unidos encontrar práticas desleais. Mas voltando aqui, segundo a S&P Global Ratings, a tarifa média aplicada hoje nos Estados Unidos, depois da derrota, está em 15%. E essa é o maior nível desde 1946. Aliás, é o segundo maior nível, que o maior nível foi o ano passado, onde a média ficou entre 17% e 19%. Portanto, ele rapidamente recompôs a arrecadação dele através da aplicação dessa seção 122 e está prometendo, né, entender as relações bilaterais através da seção 301, que está sendo, né, colocando países sob investigação do órgão de representação comercial. Rita Mundim, muito obrigada pela sua análise por aqui. Amanhã a gente conversa mais. Tchau, tchau. Tchau.